Fala comigo, torcida vascaína, sou eu, Bruno Coelho. Não estranhe, não sou o Léo Lacerda. Léo teve os probleminhas ontem, ainda durante a transmissão do jogo, da live do jogo entre Vasco e Cuiabá, e estou aqui para poder segurar as pontas pelo Léo, com todo o respeito. Chegamos a 100 mil inscritos aqui no Na Torcida Vascaínos, e é uma honra, mais do que um privilégio para mim estar aqui falando com você, torcedor vascaíno, que adora esse canal aqui e sempre dá essa moral para gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o jogo de ontem, vitória de 1-0 do Vasco sobre o Cuiabá, quem foi eleito melhor, o destaque deste jogo, os números desse jogador pelo Vasco, outro jogador que também jogou bem ontem, o retrospecto e números do Vasco em São Januário de 2024. Vamos falar também sobre a classificação do Campeonato Brasileiro de 2024, como é que ficou agora após essa rodada de ontem e depois desse jogo Vasco-Cuiabá. Também vamos falar dos desfalques e informações para o jogo Vasco e Bahia. E também saiu uma situação aí lá do Associativo em conjunto com a SAF. Você está sabendo? Não está? Então segura aí que eu estou vindo já já para falar para você aqui no Na Torcida Vascaínos. Bora! Tô de volta. Como eu te falei, eu, Bruno Coelho, aqui fazendo aquela substituição, meio que no improviso, né? Eu tô aqui ainda com um neófito, chegando dos juniores para jogar no profissional aí. Léo dando essa moral, a gente está aqui para poder partilhar para você toda a informação de Vasco da Gama nesse dia 25 de outubro de 2024. A gente vem aqui no maior prazer, na maior satisfação, comunicar a vocês sobre nosso querido Vasco da Gama. E vamos lá falar um pouquinho sobre Vasco? Vamos? Porque a gente tem bastante notícias para você. Então, não perca isso aqui, porque tem muita coisa maneira para falar do Vasco. Destaque do jogo de ontem, Hugo Moura. O Nils Colina reportou lá no ex deles o seguinte, fala do Hugo Moura, abre aspas aí. Só quero agradecer a essa torcida. No sábado, lembrando que sábado foi o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. No sábado, nos apoiaram desde a chegada. Acho que a gente foi melhor que o Atlético, mas infelizmente futebol é assim. A gente sabia que precisava voltar e vencer no Brasileirão. É muito difícil. Estamos na parte de cima e temos que nos manter aqui. Foi entrevista para o pessoal do Grupo Globo, Hugo Moura. O cara foi destaque nesse jogo de ontem e pôde ajudar o time não só com o seu jogo, seu estilo de jogo, mas também com um belo gol, que me lembrou uma outra coisa que mais para frente eu vou trazer para você aqui e ver se você vai achar a mesma coisa que eu, porque quando vi esse gol, eu lembrei de uma outra situação. Vamos ver isso aí mais à frente, tá bom? E aqui, ele, como eu disse, foi lá, destaque do Brasileirão e recebeu a premiação. Foi publicado pelo Brasileirão Betano Brasil lá no Instagram, uma collab entre os dois, e tá lá, rodada adiada, craque foi confirmado. Hugo Moura foi o craque do Brasileirão Betano no jogo desta quinta-feira. Lembrando que esse foi um jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco pegou o vice-lanterna do campeonato, o Cuiabá. Falando ainda de Hugo Moura, tá? Porque o cara ontem foi muito bem e ele tá indo além até, né? Porque os números do Vasco, do Hugo Moura pelo Vasco são 23 partidas no Campeonato Brasileiro, 7 na Copa do Brasil. Então, total de 30. 2 gols, um na Copa do Brasil e um no Campeonato Brasileiro, 4 assistências, as 4 no Campeonato Brasileiro, e tomou 6 cartões amarelos no Campeonato Brasileiro, inclusive, vamos falar disso mais à frente um pouco, e tomou um cartão vermelho. Falei do gol do Hugo Moura, que me lembra alguma coisa? Vê se te lembra isso aqui também. Eu vou pausando o vídeo aos poucos, senão dá B.O. pra gente aqui, mas se liga só. Vê se te lembra alguma coisa isso aqui também, ou se foi só para mim. Tá vendo? Lance de hoje contra o Cuiabá, gol do Hugo Moura, cruzamento do Piton, cabeçada do João Vitor, gol do Hugo Moura. Cruzamento do Piton, cabeçada do João Vitor, gol de quem? Hugo Moura. Agora vamos fazer aqui para vocês verem, você ver isso aqui, os dois juntos. Lembrando que isso aqui estará lá no nosso X e também no nosso Instagram. Corre lá, NT Vascaínos, @NT Vascaínos, nas 2 redes sociais. Detalhe, no mesmo lado, gol da estátua do
Nosso querido Romário, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, nada contra, mas é isso aí, ó. Interessante, né? Você tinha reparado nisso também? Deixa aí no comentário. Fala para mim, o que você achou dessa coincidência? Não foi coincidência? É jogada ensaiada? Quero saber de você como é que fica isso aqui. E vamos falar mais, a gente está falando do jogo de ontem, e teve outro destaque. Ele entrou mais para o fim do jogo, a gente estava naquele momento com o meio campo perdido, mas ele entrou, pôs a bola no chão, administrou o jogo, rodou para lá, rodou para cá, segurou, voltou a ter um cérebro dentro do campo, sem querer ofender ninguém, mas voltou a pensar o jogo no meio campo do Vasco. Sabe de quem que eu estou falando? Dimitri Payet. Não é o Fabinho que fala, é Payet. É ele, ó. Ele chegou e fez o seguinte, ó. Bateu no peito e falou, ó, tô aqui. Nosso querido pessoal do Mídia Vascaína lá no X postou o seguinte, ó. Após uma semana onde notícias que estaria de saída pipocaram durante sua volta de agradecimento à torcida, Payet foi bem claro no recado. Estou aqui. A gente também fez uma publicação aqui, repercutiu sobre isso aí, porque foi muito falada essa situação do Payet. O Payet pode dar adeus ao Vasco. Quanto mais se aproxima o término da temporada 2024, mais incerta se faz a permanência de Dimitri Payet no clube de regatas Vasco da Gama para o próximo ano. A antecipação do encerramento do seu vínculo não é descartada, mesmo o francês possuindo contrato até junho de 2025. A distância da esposa e dos filhos, além da dificuldade com o idioma, retardam sua melhor adaptação ao país e pode pesar para o francês. E, por outro lado, o desempenho técnico do gringo não vem agradando parte dos torcedores. Há algum tempo, a opinião de inúmeros vascaínos sobre a permanência do atleta divide opiniões. Parte demonstra insatisfação em razão das atuações, que às vezes fica muito abaixo do esperado, para um jogador de sua envergadura e renome. Para se ter ideia, dentre os atletas mais utilizados no elenco em 2024, como time principal, Dimitri está entre os 11, no entanto, é o que possui menor percentual, 43%, seguido de Adson com 52%, que se lesionou em 27 de agosto, no jogo contra o Furacão em São Januário. Até o momento desde sua chegada, isso até antes do jogo de ontem, tá? Ao Cruz Maltino, em 17 de agosto de 23, o Payet acumulava, entre 23 e 24, 50 jogos, 5 gols, 9 assistências, isso aí. Ele ontem brincou, porque ele veio com uma jogada que, algumas na verdade, e essa daqui eu fiz questão de pegar para você ver junto comigo, porque eu fiquei bobo. Opa, deixa eu pausar aqui para não dar direitos autorais, deixa eu tirar o som, vou voltar aqui, tá? Ó, se liga, no mês de 1 tomou a pancada, no mês de 2, 3 puxou, rodou, trabalhou a bola, veio o quarto, saiu, recebeu de volta a bola do Piton, dominou, puxou de letra, que isso. Voltou lá na zaga, e se liga agora. Léo Jardim devolve ao tapa de primeira. Rapaz, ontem... Ele entrou tarde, né? Entrou já no finalzinho do segundo tempo. Isso aqui foi aos 47 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos já. Ele deu esse show aí. E aí, você, o que acha? Payet tem que ficar? Tem que sair? É uma coisa que está sendo discutida há muito tempo. Mas eu quero saber a sua opinião. Fala para mim. O que o Payet tem que fazer? Fica no Vasco, não fica? Reduz salário, paga o que tá? Chama mais gente para jogar com ele? Quero saber de você, torcedor vascaíno. Deixa aí nos comentários, curta, comente, compartilhe, dá essa moral pra gente. E tem mais notícias aqui, tá? O Vasco está defendendo isso aqui, ó. São 12 vitórias, 7 empates e 1 derrota dentro de São Januário em 2024, nesta temporada. São Januário é ou não é o Caldeirão? Cara, tem gente que fala, não, o Vasco tem que jogar no Maracanã, para grande público. Respeito quem pensa assim. Muitas das vezes pensa da mesma forma, mas acredito que nesse momento o Vasco está precisando mais de jogar em São Januário, estar perto da torcida, porque muitas das vezes o time está oscilando e a torcida empurra o time. E ó, 12 vitórias, 7 empates, uma única derrota nesse ano de 2024, entre Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Estamos bem? Estamos mal? Deixa aí no comentário. Sua informação é muito importante para nós. Segundo consta no site do Vasco, o Vasco joga dia 28, segunda-feira, às 21 horas, diante do Bahia, no Caldeirão de São Januário, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. E os ingressos para este confronto estarão disponíveis nesta quinta-feira. No caso, ontem passou a ter as vendas de ingressos no site do Vasco.
a partir das 10 horas da manhã. Só lembrando aqui, já pulando lá para baixo, para deixar você bem alerta do seguinte, ó, onde vem dizendo, ó, abertura e encerramento das vendas. Abertura das vendas online para sócios, 24/10, às 10 horas da manhã, no caso, ontem, quinta-feira, no dia do jogo contra o Cuiabá. Público geral e torcida visitante, 26/10, quer dizer, amanhã, sexta-feira. Sexta, agora eu tô confuso, porque esse hoje é sábado aqui, eu tô perdido. Mas amanhã, sábado, perdão. Amanhã, sábado, 10 horas da manhã. Encerramento das vendas do dia 28 às 21 horas e 45 minutos, que é o dia do jogo. Então, se você quiser conseguir comprar ainda, tá aí. O Vasco vai estar, já começou a disponibilizar para os sócios, e a partir de amanhã vai estar disponibilizando para o público geral, a partir de sábado. É isso aí. E temos mais informações. A gente está falando do jogo contra o Bahia, e a gente não pode deixar de falar o seguinte: falamos de Hugo Moura, falamos de Bahia, falamos de Payet, e no Brasileirão a gente tem a seguinte situação: o Vasco chegou aos 40 pontos em 30 rodadas e se mantém na 10ª posição, segundo está no GE lá, tá, pessoal? Depois dá uma procurada lá no geglobo.com, tem essa informação. Então, Vasco chega a 40 pontos em 30 rodadas e se mantém na 10ª posição, mas diminui a distância para o Bahia, que tem 46 em 7º, e é o adversário da próxima rodada. O Cuiabá segue afundado no Z4, na 19ª posição, com 27 pontos. A distância para o Vitória, primeiro time fora da zona, segue de 5 pontos. Então, conseguimos dar aquele respiro ali, estamos a 4 pontos ainda do Fluminense. Vamos ver aqui se é isso mesmo? Vamos dar aquela conferida aqui, se é isso mesmo, são 4 pontos acima do Fluminense, porque a tabela do Brasileirão está se aproximando do fim do campeonato, né? Então a gente tem que ver como é que está ficando isso aí. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, Botafogo, segundo, Palmeiras. Vamos lá, vamos pular isso aqui, que eu não quero falar do time lá do Império do Mal. Vamos lá. Bahia em 7º com 46 pontos, 30 jogos. Cruzeiro em 8º com 44, 30 jogos também. Atlético 41, 29 jogos, um jogo a menos que essa galera aqui e também do que nós. Estamos com 40 e 30 jogos. Então, dá para a gente chegar? Não dá? Lembrando que o Bahia é o primeiro ali, abaixo da zona da pré-Libertadores, da atual zona da pré-Libertadores, que vai até a 6ª colocação. Você acha que dá para o Vasco chegar? Não dá para o Vasco chegar? Ó, distanciamos 4 pontos do Flu-C, como diz o nosso querido Léo Lacerda, e estamos, neste atual momento, a 8 pontos do Z4. Quer dizer, a 9 do G6 e a 8 do Z4. Então, dá para chegar? Não dá para chegar? O que você me diz, torcedor? Eu acredito que dá. Acredito que dá para o Vasco chegar firme e forte. Nosso elenco, infelizmente, não é como eu gostaria, mas é o que está dando para segurar aí. E por falar em jogo de segunda-feira, eu estava cismando com sábado, da segunda-feira, que é contra o Bahia, a gente vai ter desfalques importantíssimos, diga-se de passagem. A gente repercutiu a nossa matéria tanto no nosso X quanto no nosso Instagram, NT Vascaínos, procura lá, dessa moral pra gente. Fora contra o Bahia, Hugo Moura e Verratti tomaram seus terceiros cartões amarelos no jogo de hoje, aos 11h44 minutos do segundo tempo, respectivamente, e não enfrentarão o Bahia em São Januário na próxima segunda-feira, às 21 horas. Quem você colocaria no lugar deles? E você, torcedor? Quem você colocaria no lugar do Hugo Moura e colocaria no lugar do Verratti? O Hugo Moura a gente ainda tem alguma opção mais frequentemente entre os Forza, para contexto de alguns contestam, perdão, outros não querem nem pensar no Galdames. Cocão tem entrado, Jair entrou hoje, entrou bem, ainda está com pouco ritmo de jogo, o Maxime entrou, muitos gostaram, outros nem tantos. Então temos algumas opções ali, não que sejam com a mesma intensidade de jogo que o Hugo Moura, mas temos opções. E na frente, no lugar do Verratti, quem você colocaria? Alex Teixeira? Payet jogou com o Sampaoli em 21, 22, no Marseille, né? Olympique de Marseille. Jogou lá na França como falso 9. Botaria o Payet? Entraria com o Payet e o Coutinho? Ou não? Pegaria o GB da base para jogar? O Bruno Lopes, da base, está machucado e não vai poder jogar, nem ser opção ali no banco. E você, torcedor? Entraria com quem para esse jogo? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que eu entraria com o Payet. Eu acho que daria qualidade, mas quero saber a sua opinião. Diz para mim quem você colocaria nesse próximo jogo contra o Bahia, na segunda-feira, dia 28, às 9 horas da noite. É complicação, hein? Porque será que o Paiva vai sair do 4-3-3?
famigerado 4-3-3 do Paiva? Não sei, hein? Eu tenho minhas dúvidas, mas infelizmente acho que não vai sair não, tá? Vamos lá. E teve uma situação muito interessante no dia de ontem ainda, no fim da noite de ontem, pós-jogo contra o Cuiabá, em São Januário, o presidente Pedrinho, da Associativa, e o Carlos Amoedo, do CEO do Vasco SAF. Eu vou ler a carta aqui para você e vou pontuar aos poucos aqui sobre a carta, porque ela é um pouquinho mais extensa, tá? E vou fazendo minha pontuação em relação ao que eu entendo dela aqui. Vamos lá? Carta aberta aos vascaínos. Vascaíno, hoje escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco da Gama. A partir da decisão judicial que afastou o ex-sócio majoritário da Vasco SAF, lembrando que é o 777, a 777, para proteger o patrimônio e os interesses do clube, nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos abusivos e temerários praticados pelo ex-sócio e respectivos administradores da Vasco SAF até então. Em face da grave situação financeira na qual o Vasco se encontra nos últimos meses, iniciamos um amplo projeto de reestruturação cujos primeiros resultados são perceptíveis. Firmes no compromisso de transparência e, principalmente, no propósito de garantir o futuro do Vasco da Gama, lembrando que o Vasco da Gama é o associativo, tá? Instauramos um processo formal de mediação junto aos nossos credores. Credores é quem tem algo a receber do Vasco SAF, do associativo, conduzido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Esta mediação visa buscar soluções ordenadas, negociadas, estruturadas de equacionamento da atual dívida do clube. Para termos estabilidade nesse processo de mediação, ingressamos com uma medida cautelar para proteger o Vasco de eventuais ações, tais como penhoras que possam atrapalhar ou criar obstáculos ao processo de reestruturação. No Vasco, a reestruturação foi evitada em muitos momentos, seja por sua natureza impopular ou pela dificuldade de enfrentar a realidade. Mas, devido à nossa responsabilidade, iremos encarar este desafio para buscar sustentabilidade e competitividade do Vasco da Gama no longo prazo. Quer dizer, está falando o seguinte, responsabilidade, muitas das vezes fiscal, e sustentabilidade. O Vasco ser sustentável, ele conseguir se pagar, né, pessoal? Então, e sem que deixar de ser competitivo. Ele fala sustentabilidade e competitividade. É importante destacar que, embora a mediação seja um passo importante de uma longa jornada de reorganização do clube, não podemos afirmar que ela será uma solução imediata para todos os problemas do Vasco. Quer dizer, a mediação não vai resolver tudo de uma hora para outra. É isso que está deixando claro aqui na minha concepção. Esta reestruturação será uma desafiadora jornada que envolverá sacrifícios, mas que criará condições para um futuro melhor e sustentável para o Vasco. Quer dizer, vamos ter que cortar na carne. Então, estão deixando claro aqui, tanto o Pedrinho quanto o Amoedo, que a gente vai ter que apertar um pouquinho o cinto aí. Então, vamos continuar lendo. Sabemos que nos momentos mais difíceis, você, vascaíno, nunca deixou de apoiar o clube. Durante anos, foi sua dedicação que carregou o Vasco adiante, mantendo nossa história viva e a paixão sempre acesa. Neste momento, contamos com seu apoio mais do que nunca. A sua confiança é fundamental. Então, nota assinada pelo Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e Carlos Amoedo, CEO do Vasco SAF. E você, torcedor, o que acha dessa nota aí, em conjunto, do Vasco SAF e do associativo, do Pedrinho? Eu, particularmente, já esperava algo do tipo. Tem gente que não queria ouvir isso, queria investimento e tal. Eu já esperava isso. É uma coisa que não vai ser muito agradável de ser engolida, não, mas o que você acha disso tudo que a gente reportou aqui nesse vídeo de hoje? Manda meu abraço, agradecer o Léo Lacerda, Fábio Torres, Marcelo Carvalho, nosso querido Fabrício, nosso Amadeu, nosso querido Deco da Colina também, todo o pessoal da Bruno também, pessoal da equipe na Torcida Vascaínos e NTCast. Muito obrigado, meu beijo, fui e até mais. Bora!